Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio do Pratica Onco. Estou aqui ao lado dos meus amigos Daniel Saragioto. Salve pessoal. Marcos Camandaroba. Pessoal, estamos juntos. Mais um episódio sensacional. E hoje a gente tem o prazer de trazer... Nós vamos para um lugar bem distante de onde nós estamos. Hoje andamos, hein? O lugar mais longe, hein? Hoje acho que mais longe. Quem fez exército sabe a cabeça do cachorro. Quem já foi lá, quem já se perdeu no exército, né? Exatamente. A gente tem o prazer hoje de receber aqui um grande amigo que é o Dr. William Fuzita. Ele é um oncologista clínico do Grupo Oncoclínicas em Manaus, Amazonas, presidente da BF Associações, Ações Sociais, presidente da Associação Médica Nikkei do Amazonas e, além de tudo, um grande amigo. E dono do Amazonas todo ali. Dono do Amazonas. Um pedaço bom dele. Com certeza. Fuzita, vou te chamar assim aqui, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje e seja bem-vindo ao Pratica Onco. Pô, eu que agradeço o convite aí de vocês três, me sinto muito honrado e lisonjeado, né, poder estar contribuindo e, assim, a gente sempre aprende com vocês, né, te ver o crescimento de todos aí dentro da oncologia e a gente fala, pô, aqui do Amazonas poder contribuir, né, dentro desse podcast, você fala que é uma grande honra e a gente fica lisonjeado com o convite para poder agregar alguma coisa aí ao conhecimento das pessoas. Nós que agradecemos, amigo. Então a gente queria que você trouxesse o caso clínico para a gente discutir hoje. Vamos lá? Esse caso clínico é, assim, bem tranquilinho. É um paciente que a gente atendeu aqui no Amazonas em final de 2022, comecinho de 2023. Mas é um quadro clássico. Paciente de 60 anos na época, então sexo masculino, que começou com um quadro torácico, né, de dificuldade respiratória e dor no tórax. Foi avaliado na emergência e o pessoal encontrou na tomografia de tórax já alteração, derrame pleural, né, à direita, e uma lesão de mais ou menos 3 centímetros no pulmão direito. O pessoal da cirurgia torácica avaliou, já correu para fazer uma toracocentese, né, uma avaliação do líquido pleural, e nesse líquido pleural já encontrou células neoplásicas. Então foi realizada a biópsia percutânea desse nódulo pulmonar, confirmando um carcinoma indiferenciado. A gente pediu a imunohistoquímica para avaliar, veio TTF1 positivo, sinaptofisina negativo, então sugerindo adenocarcinoma de origem pulmonar. Com esses dados, a gente já seguiu toda a avaliação de estadiamento, né? Pedimos ressonância de crânio, PET-TC e o teste de NGS, né, para avaliar hoje. Eu acho que é de suma importância, não tem como fazer tratamento de adenocarcinoma de pulmão sem avaliar essa parte genética somática, e que a gente encontrou na ressonância de crânio normal, e no PET a gente viu que era uma lesão já avançada, não só no pulmão, na pleura, mas também acometimento linfonodal mediastinal e lesões ósseas e uma lesão no fígado. Então, uma doença metastática. Então, sim, se a gente parar para pensar em relação à conduta e avaliação, a gente sempre espera o resultado do NGS, na qual a gente identificou mutação do exon 19, né, uma deleção do exon 19 de EGFR, e associado a um TP53, sem outras alterações no NGS desse paciente. E assim, na época a gente estava no início de 2023, né, então só para contextualizar, então o que a gente tinha em mãos era o Flaura, né, então tratamento de primeira linha, monodroga com osimertinib. Então, na época, uma escolha tranquila para ser feita, mais fácil, né? Então, estava aprovado dentro do hall da ANS, então foi uma escolha bem tranquila comparado com os dias atuais aí que a gente tem mais ferramentas para fazer esse tratamento. Maravilha, amigo. Então, só para a gente resumir aqui, Marcos Daniel era um paciente de 60 anos que iniciou um quadro torácico aí, derrame pleural, né? E revelou tratar de um adenocarcinoma de pulmão com metástase linfonodal, hepática, pleural, né?
e óssea, pelo que o Fuzita colocou. E ele teve uma mutação, identificado uma mutação ativadora no gene EGFR, certo, Fuzita? E Isso, você certo. iniciou para ele osimertinib baseado no estudo Flaura. Fuzita, você consegue falar um pouquinho para a gente sobre o estudo, os resultados, só do ponto de vista prático? De ponto de vista prático, na época, a gente sabe que a gente vem do advento do desenvolvimento da imunoterapia e, às vezes, também a gente não tem os resultados de NGS tão rápido, né? Então, em determinados momentos, a gente fica na angústia de começar com químio, se já indica imunoterapia, dependendo do perfil da droga, se você tem PDL1 em mãos ou não. Mas só que assim, a gente sabe se a gente começa com imunoterapia antes, se o paciente tiver GFR, a gente sabe que vai ter uma resposta pior. Então, na maioria das vezes, a gente, mesmo no Amazonas, hoje, apesar do nosso estado não ter imunohistoquímica, mas assim, com a rede de logística, a gente consegue realizar os exames fora do estado, né? Então, e com um tempo bem tranquilo, né? Então, hoje a gente tem uma rede de patologia que faz no estado do Pará, em Belém, e a gente tem o resultado de hematoxilineosina em 2, 3 dias. Imunohistoquímica mais 2, 3 dias. Então, em uma semana, a gente já tem o resultado com imunohistoquímica desses casos. NGS acaba entrando, a gente utiliza o Lung Mapping, né? Então, que é fornecido pela indústria, e isso demora umas 3 semanas, né? Então, acho que, e conversando com os colegas de outro estado, acho que acaba sendo bem similar, assim, não muda tanto, né? Então, a gente preferiu aguardar os exames e para poder ofertar. Como o pessoal da cirurgia torácica tinha realizado a toracocentese, o paciente estava bem, clinicamente bem, não estava com nenhum risco de crise visceral, então a gente preferiu aguardar para começar o tratamento desse paciente. Em relação ao tratamento em si, né, baseado no estudo em Flaura, a gente viu que, assim, quando compara com o TKI de primeira geração, a gente agregou bastante benefício, principalmente de sobrevida global, né? Então, gira em torno de 38 meses o benefício de osimertinib. Em comparação no estudo, nos TKIs de primeiras gerações, foi observado uma sobrevida global de 31 meses, aproximadamente. O fato é que teve bastante crossover, então por isso que quando a gente compara com estudos mais antigos de gefitinib, a gente vê até uma sobrevida um pouco maior, mas só que sempre lembrando que dentro do estudo teve o crossover para o uso do osimertinib nos pacientes que apresentaram resistência aos TKIs de primeira geração, né? Então, acho que foi bem... Na época só tinha essa opção, né? A gente tinha os TKIs de primeira geração, então foi fácil a escolha, né? Então, para que a gente pudesse ofertar para o paciente. Excelente. Fuzita, nós vamos começar aqui as perguntas agora. Daniel, quer começar? Vamos lá, Fuzita. Bom, primeiro eu só entender aí ao longo das suas respostas, aí você deve falar como foi a evolução aí do paciente, do tratamento. Sim. E daí a minha pergunta é a seguinte, a gente tem um podcast, né, que é voltado para o meio oncológico, mas muitos médicos não oncologistas e muitas pessoas também assistem. Então, falar um pouquinho da mutação do EGFR, a porcentagem que a gente espera, né, pela literatura médica e o que você tem visto de porcentagem, se você tem algum dado de qualquer incidência no nosso meio aí, né, da porcentagem. Eu lembro que eu lembro da época que a gente tratava pulmão só dividindo, né, entre pequenas células e não pequenas células e do não pequenas se é SEC e adeno, ponto, né? Depois a gente começou... Isso era muito tempo, hein? Eu vivi essa época, rapaz. Mas aí A gente viveu, sim. Mas eu vivi e depois a gente começou a ter a questão das mutações. A GFR foi uma das primeiras e hoje em dia é um monte de... Hoje, realmente, como o Fuzita deixou claro, não dá pra gente tratar a doença sem saber isso. Então, explicar um pouquinho sobre a questão da mutação e porcentagem aí, e depois como foi o caso aí, como foi a resposta. Eu também sou dessa geração aí, Daniel, tá entregando aí, né, a nossa idade. O fato é que, assim, a gente, pelo menos eu consegui ver essa evolução no câncer de pulmão, né? Então, antes a gente só tinha quimioterapia, então eles mudando o doublet de platina, então, na realidade, nunca ninguém viu uma diferença
dos tratamentos em si, dos doublets de platina com drogas citotóxicas, né? E aí a gente viu, então, assim, por exemplo, a EGFR está fazendo 21 anos, né, esse ano. Então, eu fiz numa aula, eu falei que atingiu a maioridade penal, mas só que aí o pessoal me corrigiu falando que desde 2002 a maioridade penal é 18 anos. Então eu falei, pô, então estragou a minha piada, né? Mas assim, a gente sabe que o EGFR está fazendo 21 anos. E assim, quando a gente viu as primeiras drogas, o erlotinib para câncer de pulmão, a gente observou que as pacientes que tinham resposta eram pacientes asiáticas que nunca tinham fumado com adenocarcinoma de pulmão, né? Então, o bacana foi tentar cavar para saber por que só as asiáticas que nunca tinham fumado e mulheres que respondiam ao tratamento. Então, foi aí que descobriram o EGFR. E o que se observou é que essa mutação do EGFR é diferente em determinadas regiões do nosso planeta, né? Então, na região da Ásia, tem uma incidência muito maior, chegando até, às vezes, a 60% da população. Só que quando a gente foi ver na população ocidental, principalmente a população americana e europeia, não tem 15% da presença dessa mutação nos pacientes com adenocarcinoma de pulmão. A gente tem alguns estudos, principalmente do pessoal do LACOG, que eles acabaram levantando, então, assim, observou que na região de São Paulo é um pouco maior, né, quando comparado com a população ocidental europeia e americana, né? Em torno de 20%, 25%. E a gente fez um levantamento aqui na região norte, né? Porque a população, até mesmo fenotipicamente, a gente observa, é uma população diferente. A gente sabe que o Brasil é todo miscigenado, mas só que assim, aqui, fenotipicamente, a gente vê que tem uma miscigenação maior com população indígena, população andina, né, as características fenotípicas. E eu falo, pô, se fenotipicamente, aparentemente, parece ser diferente, em termos numéricos, é a maior concentração da população indígena do Brasil. Cerca de 500 mil de indígenas vivem no Amazonas, né? E a cidade de Manaus é a cidade com maior população indígena do Brasil. A gente fez o levantamento com os pacientes, tanto do SUS como do sistema privado aqui no Amazonas, e o que a gente descobriu é que em torno de 46% da população de adenocarcinoma de pulmão apresenta mutação do EGFR. Então, uma coisa bem distinta do Brasil, né? Então, o que a gente chama atenção que, assim, Brasil é dimensões continentais, como todo mundo sempre fala, e é super importante a gente fazer essas avaliações distintas em todas as regiões do Brasil, porque isso pode até modificar condutas dentro do setor, principalmente setor público de saúde, né, que é onde a maioria da população brasileira acaba buscando tratamentos, né, principalmente tratamentos oncológicos. Então, assim, a gente fez esse levantamento, a gente vai apresentar na SBOC esse ano, né? Então, esses dados diferentes da população amazonense e que chama a atenção, principalmente, às vezes, para desenvolver práticas de saúde pública, né? Então, a gente tem uma população com 46% de EGFR mutado. Além disso, a gente encontrou também diferenças na mutação de ARV2, então, em torno de 11%, e ALK e MET a gente encontrou em torno de 8%. Né? Então, assim, que isso com certeza pode impactar na conduta nossa da oncologia para tratamento desses pacientes. Excelente. Fuzita, a gente queria saber de você, na sua prática, por exemplo, né, esses pacientes que têm uma mutação encontrada e que muitas vezes a gente abre o quadro com metástase no sistema nervoso central, né? É um desafio. Nesses casos, você tem iniciado o tratamento lá com o osimertinib, no caso, aí como você colocou. Quando que você acrescenta rádio? Como é que tem sido sua conduta aí nesses casos que abrem com doença em sistema nervoso central? A gente tem um colega amigo que está no Canadá, né, o Thiago, que assim só estuda lesões do sistema nervoso central, né? Então, de vez em quando eu choro as pitangas para o lado dele lá, e aí convido ele para dar uma aula, para discutir, para a gente sempre tentar
fazer alguma, assim, agregar conhecimento. O fato é que a gente sabe que o osimertinib, a gente consegue observar a penetração no sistema nervoso central, né? Consegue ultrapassar a barreira hematocefálica. Então, no Flaura mesmo já teve uma sobrevida livre de progressão no sistema nervoso central. Então, isso já mostra que tem um resultado ali. Então, assim, o fato é que a gente começa o tratamento, se o paciente não se mostra muito sintomático, né? Então a gente consegue controlar com o uso de corticoide, não está tendo tanta sintomatologia neurológica, a gente prefere fazer e aguardar um pouco. Lesões muito extensas, com mais de 3, 4 lesões do sistema nervoso central, a gente sempre acaba fica preocupado, né? Às vezes fazer radioterapia no crânio total. Então a gente sabe que isso pode impactar na qualidade de vida do paciente. Às vezes, a grande maioria dos pacientes com câncer de pulmão são pacientes com idades mais avançadas. Isso pode atrapalhar bastante a parte cognitiva do paciente. Então, quando a gente consegue evitar a radioterapia, segurar um pouco, assim, eu tenho a tendência sempre de fazer o tratamento sistêmico, manter o acompanhamento e avaliar. Se a gente vê que tem uma redução das lesões e, às vezes, desaparecimento de algumas e mantém outras sustentáveis, então a gente direciona uma radiocirurgia apenas naquelas lesões que se mantiveram ali. Então, assim, a gente preserva tecido neurológico, né, evitando a radioterapia. Obviamente, é de caso a caso, né? Há situações mais agressivas, que a gente vê uma doença mais disseminada, que aí, às vezes, a gente acaba lançando mão da radioterapia mesmo, antes do tratamento ali oral, porque a gente sabe que talvez o que vai levar ao desfecho ruim é as lesões do sistema nervoso central. Então, é de caso a caso, principalmente baseado na sintomatologia e na qualidade de vida dos pacientes, né? Se a gente parar para pensar, doença metastática, o que a gente sempre discute sobre vida global, sobre vida livre de progressão, mas no final das contas, eu acho que o primordial é a qualidade de vida que a gente tem que buscar nesses pacientes, né? Excelente. Marcos, sua pergunta. Meu amigo mestre Fuzita, é uma pergunta dificílima, hein? Como é que hoje o pensamento do tratamento manda, né? Do tratamento da primeira linha, hoje a gente tem, né, quimioterapia, tem outros anticorpos. Como é que a gente pensa também na linha subsequente? Como é que está na sua genialidade? Como é que é o segmento do tratamento desses pacientes, da primeira e segunda linha? Bem, por exemplo, esse paciente que a gente, entendeu? Na época a decisão foi fácil, a gente só tinha o Flaura autorizado, então osimertinib monodroga. Então, na falha do osimertinib, a gente vê a gente pode usar amivantamab, né? Porque a gente sabe que uma das principais alterações genéticas que levam uma resistência terapêutica é a mutação de MET. Então, assim, o amivantamab é um medicamento um anticorpo, né, voltado para EGFR e MET. Então, assim, a gente tem essa outra linha. Além disso, usando só a TKI, a gente tem a mão ali, quimioterapia, drogas citotóxicas convencionais, principalmente doublet de platina, né? Só que, assim, hoje no cenário atual, a gente tem o Flaura 2 à disposição na primeira linha, né, na qual você faz quimioterapia junto com o TKI, né, com o osimertinib. Então, assim, às vezes, quando a gente fazendo tratamentos mais potentes na primeira linha, a gente está observando que a gente está ganhando sobrevida livre de progressão e sobrevida global também. Então, levando a gente a fazer essas escolhas de tratamentos mais potentes, associação de tudo que a gente tem descoberto, né? O fato é que, assim, às vezes a gente fica na dúvida depois no que usar na sequência, né? Então, se você já usou tudo na primeira linha, o que você vai ter para usar na segunda? Então, hoje a gente tem no Mariposa 2 também, né? Então, a gente tem, como se diz, medicamentos à disposição para a gente usar e que a gente sabe que agrega bastante benefício, né? Então, hoje, a gente tem o tratamento baseado no Mariposa 2, a gente tem o amivantamab com lazertinib. Então, um TKI junto com um anticorpo. Então, assim, a gente consegue agregar bastante. E
depois também do Cocoon e do Skipper, a gente viu que do amivantamab acho que acaba todo mundo tendo um pouco de medo de fazer por causa das reações das primeiras infusões. Então, assim, o Cocoon e o Skipper trouxe esse controle dos efeitos colaterais e a gente, pelo menos, eu ainda não tive a oportunidade de usar o amivantamab subcutâneo, né? Mas, assim, tô que nem Zeca Pagodinho, nunca vi nem comi, só ouço falar. Mas também pela promessa dos efeitos colaterais ali na infusão, então a gente fica mais tranquilo para o uso, né? Mas, assim, por exemplo, dentro de um cenário do tratamento do SUS, né, que hoje eu faço parte do Comitê de Práticas no SUS, né? Então, uma coisa que faz a gente sempre pensar não só na toxicidade medicamentosa, mas na toxicidade financeira, né? Então, isso sempre nos faz pensar nas linhas subsequentes, na escolha de primeira linha, né? Que isso acaba sendo muito importante, principalmente no cenário onde a gente tem mais paciente, que é dentro do Sistema Único de Saúde, né? Hoje, a população brasileira, a maior parte depende do Sistema Único de Saúde. Isso é de extrema importância, a escolha também para evitar a toxicidade financeira em todos esses tratamentos. Fuzita, a gente podia ficar aqui horas discutindo. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu queria muito que você falasse agora, todas as pessoas que estiverem no Amazonas, onde o pessoal pode te encontrar aí, Fuzita? Por favor, amigo. Obrigado aí pela oportunidade. Hoje eu trabalho dentro do Grupo Oncoclínicas e nós temos 2 unidades aqui em Manaus, né? Então, chama Sensumed Oncologia, Oncoclínicas, e Instituto do Câncer de Manaus, Oncoclínicas, né? Então, nessas 2 unidades as pessoas podem nos encontrar. Mas só que assim, o bacana é que a oncologia do Amazonas tem se desenvolvido de maneira tão rápida, né? Então, que a gente tem inúmeros colegas e até mesmo em outros grupos, outros serviços que podem dar todo o atendimento até muito melhor do que eu. Imagina. Já mandei muito paciente para ele, o pessoal lá é gente boa. Ele já tá rico só de tanto paciente que eu mando para lá. Só quero tratar no Amazonas, no Amazonas. Mas muito caminhador outro de São dia Paulo. fazendo um levantamento assim, né, de quem que encaminha mais pacientes lá para mim no Amazonas, principalmente o pessoal do AC Camargo, cara, juntando os colegas, assim, e o Marcos está dentro dele, né? Então, não tenho dúvida. Eu agradeço. Maravilha. Não só o tratamento que vocês me dão, mas também essa referência aí que eu agradeço do fundo do coração. Fuzita, a gente que agradece. Marcos, Daniel, obrigado mais uma vez. E, pessoal, agradecer a todos vocês por estarem nos acompanhando aí e convidar para os próximos episódios. Até o próximo, pessoal. Um abraço. Pratica 1.